A seguir, a nossa convidada, ela iniciou o percurso em termos de Ciências da Nutrição e da Alimentação na Universidade do Porto, depois fez também um Master em Medicina Natural na Universidade de Santiago de Compostela, continuou a aprofundar os conhecimentos na área da nutrição integrativa e funcional, as medicinas naturais e também orientais, e portanto também faz curas terapêuticas em várias patologias, como crónicas, inflamatórias, autoimunes, oncológicas e todos os distúrbios que tenham a ver com a saúde física e mental e que ela acha que estão relacionadas com a alimentação e com o estilo de vida. Por isso, para falar sobre a alimentação como anti-inflamatório, peço uma salva de palmas então para a Helena Carriço. Só queria fazer uma pequena correção da Ana. Eu não faço nenhum processo de cura, eu ajudo as pessoas nos seus processos de cura, mas nós ambas sabemos que é assim. Porque todos sabemos que todos nós temos uma capacidade, o nosso organismo tem uma capacidade de se curar a si próprio. Portanto, não é ninguém que vai fazer isso pelo próprio corpo, não é? A não sermos nós próprios. Então, porquê é que eu escolhi este tema? Porque, na verdade, a alimentação anti-inflamatória pode ter realmente um impacto muitíssimo grande na resolução da maioria das doenças. Porquê? Porque a maioria das doenças são, todas elas têm associadas a um processo inflamatório, no fundo. Ou seja, desde a vida intrauterina ao longo e depois ao longo de toda a nossa vida, existem imensos fatores, sejam eles endógenos, sejam eles exógenos, que estão sempre a interferir com o nosso sistema imunitário, no fundo, com a nossa capacidade de defesa. E o que acontece é que, muitas vezes, com os desequilíbrios das nossas escolhas, com o acumular de determinados hábitos alimentares ou de estilo de vida, acabamos por comprometer bastante as nossas funções de defesa, no fundo. E por isso mesmo, tanto podemos originar doenças autoimunes. O que é que isto significa? Basicamente é no fundo, um estado em que o nosso organismo, o nosso sistema de defesa reage contra si próprio, ou, por outro lado, podemos desenvolver situações de excesso de inflamação que depois vai originar imensas doenças. E depois, consoante a suscetibilidade individual de cada pessoa, vamos originar diferentes doenças, diferentes patologias. E por isso mesmo a alimentação anti-inflamatória, o título escolhi alimentação e não nutrição, exatamente porque eu gostava de falar um bocadinho para além da nutrição em si. A nutrição é uma área de estudo que foi originada no Ocidente. No entanto, explica coisas extremamente importantes, mas não tudo. Existem muitos outros conhecimentos que vêm de toda a sabedoria milenar que nos ajuda a compreender mais o nosso corpo, as doenças e todos os desequilíbrios associados a estas mesmas doenças e também aos alimentos, não só do ponto de vista então nutricional, mas do ponto de vista do ponto de vista energético, por exemplo, ou outras características que eu já vou mencionar mais à frente. E então eu trouxe aqui umas cábulas para não perder, uma vez que não tenho slides. E por isso é muito importante nós vermos a alimentação como algo que realmente tem uma importância muitíssimo maior do que aquela que a maioria de nós dá. Eu penso que
já há cada vez mais esta sensibilidade, mas mesmo assim é muito esquecida no dia-a-dia. As pessoas só se lembram quando estão mesmo doentes ou quando a dor é muito intensa e depois se lembram de que é que eu deveria de ter feito. E as coisas já sabemos que não é uma mudança de um dia para o outro em termos alimentares ou de estilo de vida que vai conseguir resolver, não é, estas situações de desequilíbrios. Por isso é muito importante, quanto antes, nós criarmos determinados hábitos, mas que se adequem o máximo possível a nós próprios, à nossa própria natureza, de forma a conseguirmos levar avante estas mesmas mudanças, não é? De forma a que não seja uma espécie de restrição, que já sabemos, e a psicologia explica isso muito bem, que leva à desinibição, ou seja, uma pessoa se faz algo demasiado que se baseia em regras rígidas, em ditar as regras no fundo ao nosso corpo, nós sabemos perfeitamente que isto leva a desequilíbrios emocionais e mentais, levando-nos para o extremo oposto, ou seja, para a chamada desinibição, que pode se manifestar numa compulsão, por exemplo, naquela vontade de comer imenso e as pessoas não conseguirem controlar, e depois vê-se muitas pessoas que, às vezes, aquelas que mais... e isto é uma coisa extremamente comum, de certeza que vocês já ouviram falar isto montes de vezes, às vezes aquelas pessoas que mais fizeram dietas ao longo de toda a vida, não é? São as pessoas até que estão num estado, têm mais excesso de peso, no fundo, porque acabam por não conseguir, ou seja, isto mostra que estas dietas não são sustentáveis. De alguma forma desequilibram de tal forma o nosso corpo, os nossos sistemas, o sistema endócrino, ou seja, as nossas hormonas, o nosso metabolismo, que acabamos por não conseguir resolver o problema assim, ou seja, sempre que fazemos algo muito restritivo, depois acabamos por, sem querer, cair no extremo oposto, e não é isso que se pretende. Então, nunca é demais lembrar só alguns pormenores, não vou aqui repetir aquilo que está em todo lado e que já se sabe, felizmente, mas acho que mesmo assim algumas coisas não se dá a importância suficiente porque o mais fácil é nós comermos aquilo que está disponível, não é? É aquilo que toda a gente come e é o que nos oferecem quando vamos à casa de alguém ou quando vamos almoçar ou jantar fora, porque na verdade ainda existem toda a oferta, no fundo, de alimentar é infelizmente cada vez mais artificial. Mas não só a maioria grande parte dos alimentos, se nós verificarmos, já são tão refinados e tão condimentados e tão ricos em aditivos, não é? tão processados, não é? Que chegam realmente ao nosso prato e já não têm praticamente, como se diz na medicina oriental, energia vital, no fundo. Ou seja, não têm nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, já não têm nutrientes. Muitas vezes passamos dias a comer alimentos, ou melhor, a ingerir produtos comestíveis e não alimentos. Porquê? Porque têm calorias sim, mas são calorias vazias, completamente vazias, que nos deixam também vazios interiormente, vazios de algo que nos nutre realmente, e por isso é que depois acabamos por procurar compensações, quer em termos alimentares, quer noutras coisas, para resolver
estes nossos desequilíbrios energéticos, no entanto, nada se resolve quando procuramos, no fundo, as coisas erradas, as escolhas erradas. E por isso, cada vez mais, por exemplo, as proteínas, as escolhas, as fontes das proteínas são cada vez piores. Porque são dos nutrientes todos que têm um potencial muito mais inflamatório, especialmente se falarmos nas carnes em geral. Realmente, outro tipo de alimentos, não é, ricos em proteínas extremamente inflamatórias, que foi muito alterado nas últimas décadas, é o caso do leite, dos lácteos em geral. É outro alimento que realmente, se nós estivéssemos agora aqui a falar um bocadinho de bioquímica, do que ele provoca no organismo, é assustador. Como é que não se chega realmente aos 40 ou aos 50 anos com imensas doenças complexas em que não sabemos bem a causa? Se nós andamos uma vida inteira a ingerir alimentos que tão estranhos ao nosso organismo, já tão alterados, que têm lá os nutrientes em si, mas que esses nutrientes não conseguem, estão tão afastados da natureza e no fundo, do nosso reconhecimento, não é? Pelas nossas células, pelo nosso intestino, deixaram de ser, no fundo, nutrientes reconhecíveis e passaram a formas altamente estranhas e inflamatórias, e por isso, inevitavelmente, nós somos o que comemos e, obviamente, que estamos, no fundo, não é? Se alimentarmos com a maioria dos alimentos que nós vemos mais comuns, é inevitável que uma pessoa realmente adoeça. Ou se queixe de enxaquecas crónicas, ou de infecções urinárias muito constantes, ou de problemas de pele que nunca passam. Enfim, imensas coisas que realmente não é com medicamento, que a gente agora estamos a perceber cada vez mais, que agora não é assim tão fácil tratar os nossos problemas de saúde. Porquê? Porque a medicina não está a conseguir, através da medicina convencional, no fundo, nós não estamos a conseguir resolver as coisas assim, de forma muito simples. Porquê? Porque as doenças são crónicas. As doenças resultam no fundo, deste desequilíbrio do nosso sistema imunitário e destes processos, não é? Destes desequilíbrios, não é? Metabólicos, que originam um excesso de inflamação, ou seja, um estado de hiperinflamação, uma inflamação muitas vezes subclínica, ou seja, nós não vemos de forma assim muito clara que existe uma inflamação, não é? Não é na pele e não fica vermelha, mas há uma inflamação das nossas mucosas todas, ou seja, dos tecidos, das nossas, da pele dos nossos órgãos, por exemplo, da pele que reveste o nosso sistema nervoso, que reveste todo o nosso aparelho gastrointestinal, enfim, muitas vezes estes são os problemas mais complexos, porque como nós não vemos, acaba por ser mais difícil de conseguirmos tratar, e depois muitas destes equilíbrios, destas doenças, e quando digo doenças pode ser simplesmente aquelas queixas de enxaquecas crónicas, por exemplo. Estou-me agora a lembrar, mas se vocês me quiserem ajudar em alguma queixa que tenham, às vezes não são coisas assim tão evidentes. As pessoas é que às vezes se habituam a sofrer, a ter um determinado sintoma muito constantemente, que é chato e que... Mas habituam-se, mas isto não quer dizer que estejam com saúde. Pronto, e é isso é que nós temos que, se calhar, corrigir um bocadinho esta nossa forma de pensar a saúde. É exatamente...
se calhar voltarmos a dar importância, não é, mas uma importância tal como ela merece, à definição da Organização Mundial de Saúde, que define a saúde como um processo, um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional, até psicossocial, ou seja, todas estas coisas, todo o bem-estar é importante, faz parte da saúde. E por isso habituar-nos a determinados sintomas, eu sei, isto é o que eu tenho, isto é normal, depois passa. Sim, mas não é normal. Não é normal. Muitas vezes são sinais também que o nosso corpo nos dá exatamente para nós pensarmos um pouco sobre o que hábitos é que nós estamos a ter e o que é que nós, não só em termos de alimentação, obviamente, mas em todos os aspectos no nosso estilo de vida em geral, o que é que nós estamos a fazer exatamente para originar estes desequilíbrios. Então, como é que nós nos podemos proteger? Algumas das coisas. Uma delas, a vitamina D, cada vez mais, fala-se cada vez mais, mas mesmo assim, daí a nós sabermos exatamente qual é o valor que temos de vitamina D no sangue, e conseguirmos que um médico de família nos passe esta análise, nem sempre é muito fácil. No entanto, não é por isso que vamos deixar de resolver esta situação, como é óbvio. Mas é sem dúvida algo central e que tem um efeito imunomodulador muitíssimo grande. E quando está em baixo, naturalmente, vai comprometer o nosso sistema imunitário. Ora, como o nosso sistema imunitário é realmente o que nos defende, podemos ter imensas consequências negativas relativamente a esta deficiência de vitamina D. E a vitamina D, claro, temos temos uma das fontes, sabemos que é o sol. Quando não é possível, temos de fazer suplementação. E é isso, não podemos esperar que o facto de vivermos num país que até tem mais sol que a maioria dos países da Europa, que isso resolva o nosso problema. Na maioria das situações nós temos mesmo de fazer suplementação de vitamina D, a menos que a gente consiga ter um estilo de vida que nos permita garantir níveis adequados. E eu estou a falar mesmo um bocado nisto porque realmente tem uma importância muitíssimo grande. E isto é um bocadinho até o resultado da minha experiência clínica, que com muita frequência, quando vejo uma análise da vitamina D, é assustador. Pronto, às vezes fico verdadeiramente assustada e depois aí realmente é que percebo também grande parte das queixas das pessoas, não é? A enorme fadiga, os níveis imensos de ansiedade ou depressão, ou todas as dores em geral, todos os processos inflamatórios, todo um sistema imunitário mais debilitado, enfim, imensas coisas. E acho que isto é mesmo muito importante ter em conta. E depois, toda a alimentação, quando falamos numa alimentação anti-inflamatória, temos toda a parte, uma perspectiva mais nutricional, e aqui dentro da parte nutricional isto abrange todos os alimentos que têm uma capacidade, no fundo, uma capacidade naturalmente anti-inflamatória. Existem alimentos que têm uma capacidade anti-inflamatória e por outro lado, alimentos que ajudam realmente a eliminar toxinas, e por isso isto já está naturalmente a defender-nos, não é? Quanto menos toxinas temos, quanto menos agressores entram na nossa corrente sanguínea, mais protegido, não é? Mais descansado fica o nosso sistema imunitário, porque vai recebendo alimentos que vai fazendo essa função de naturalmente eliminar toxinas, que são os alimentos muito ricos em antioxidantes, ou seja, em substâncias que o nome técnico é fitoquímicos, que basicamente são o quê? São as substâncias que existem nas plantas
que é o sistema imunitário das próprias plantas. Só que este sistema imunitário das plantas, estas defesas das plantas, para nós, para o nosso organismo, funciona como uma forma de reforçar o nosso sistema imunitário. E por isso, assim, quais são? De forma assim muito... eu sei que a maioria das pessoas já sabe, mas é importante frisar aqui alguns para nos relembrarmos, porque às vezes o nosso dia-a-dia, assim, muito corrido, nós sabemos a teoria, mas depois da teoria à prática ainda vai assim aqui algum espaço. Por isso é muitíssimo importante nós não passarmos uma semana inteira não ingerindo folhas verde escuro. Isto é essencial. Se nós não fizermos isto, que no fundo são os alimentos que mais ajudam o nosso fígado no processo de desintoxicação e vai ser muito difícil nós conseguirmos controlar este nível de toxicidade. Portanto, são mesmo isso, é toda a família das folhas verde escuro, dos legumes e das frutas muito coloridos, portanto, os hortofrutícolas todos, os frutos vermelhos, o chá verde, o alho, se for cru, se for cozinhado já perde praticamente as substâncias ativas, não é? A licina, e por isso cru pode ser simplesmente, não é preciso comermos diretamente o alho, mas podemos pôr num bocadinho de azeite e temperar, ou pôr no pão, ou temperar uma salada com o azeite que teve em contacto com o alho durante algum tempo. Isto tem propriedades altamente anti-inflamatórias. Isto é tanto mais importante quanto mais a nossa situação assim o exigir. A nossa condição clínica, no fundo. E depois as especiarias, também percebo que nós aqui não há muito hábito de usar-se muitas especiarias, ou melhor, tantas quanto aquelas que seriam benéficas para nós. Usamos ervas aromáticas, sim, e isso é importante, mas em termos de potência anti-inflamatória, realmente está nas especiarias. Está na cúrcuma, não é? Na cúrcuma com pimenta preta e nas outras especiarias todas, mas esta em particular está super bem estudada, sobretudo nestas doenças crónicas, mais no fundo nas doenças cardiovasculares, quando há uma inflamação geral, nas doenças oncológicas, tem aqui um impacto em muitos aspectos do metabolismo, ou seja, atua em diferentes passos do metabolismo. E por isso consegue ser muito mais potente do que a maioria dos medicamentos sem efeitos secundários, ainda para mais, não é? Portanto, isso é super importante. E o gengibre, outra especiaria altamente anti-inflamatória, e podemos fazer com frequência um chá de gengibre. Só isto acaba por curar muitas coisas. Em vez de pensarmos logo num fármaco, porque não, se estamos com uma fragilidade digestiva muito grande, em vez de a digestão estar a fazer-se num ritmo adequado e está muito bloqueada, podemos usar estas coisas que são assim, que realmente modificam toda esta parede interna do nosso sistema digestivo, de forma muito direta, ao contrário dos medicamentos, que sim, também de forma muito direta alteram no fundo todo o nosso sistema digestivo. No entanto, de uma forma muito artificial, muito drástica e sempre com consequências negativas para o restabelecimento destes mesmos desequilíbrios, destes sintomas.
Depois, acrescentando aqui uma perspectiva da medicina oriental e do que se sabe das medicinas mais antigas, da medicina natural, da medicina biológica, podemos também ir buscar os conhecimentos desta medicina milenar relativamente à alimentação, a todas as capacidades curativas destes alimentos. E por isso vamos muito para além da parte nutricional. Uma área muito importante é percebermos a capacidade que determinados alimentos têm em acidificar-nos ou alcalinizar-nos. E isto é uma coisa extremamente importante, porque quando a capacidade que os alimentos têm de nos alcalinizar, no fundo isto em termos químicos é simplesmente uma capacidade de dar eletrões, e isto vai modificar muito todo o equilíbrio, vai modificar imenso o nosso sangue, que no fundo é o que nutre, não é? E o que leva os nutrientes todos às nossas células todas. Vai modificar todo o nosso... a nossa saúde, todas as funções metabólicas, hormonais, e isso é mesmo muito importante. Aqui esta perspectiva da capacidade que os alimentos têm de gerarem mais alcalinidade ou mais acidez. E depois temos alimentos que têm uma natureza mais quente ou uma natureza mais fria, e isto também tem um impacto muito importante, porque se nós estamos com... e isto é muito bem explicado na medicina chinesa, se nós estamos com uma falta de energia num determinado órgão, num determinado sistema, se nós ingerirmos alimentos que nos vão arrefecer mais, e isto não são necessariamente só alimentos frios, podem ser, há determinados alimentos que têm essa capacidade final de nos arrefecer. Vou dar assim um exemplo muito concreto, se calhar é mais fácil de percebermos. Por exemplo, dentro dos cereais, um trigo sarraceno, um millet, não é ainda assim muito usado aqui na nossa cultura, mas cada vez mais, felizmente, tem uma capacidade tem um poder de nos aquecer mais, de aumentar um pouco esta energia, este calor interior no nosso sistema digestivo, e por isso tem uma capacidade também de nos equilibrar mais em determinadas situações. Ou, por exemplo, a pimenta no seu estado natural, a pimenta ao natural, quando nós ingerimos, vai ter também uma capacidade imediata de nos aquecer, e por isso de favorecer um metabolismo, ou seja, otimizar este metabolismo, tornar o metabolismo mais eficaz. Isto é muito importante para quando nós estamos num estado de um metabolismo muito lento, com uma dificuldade de fazer a digestão, quando temos uma acumulação de retenção de líquidos, excesso de líquidos, por exemplo, quando o organismo tem alguma dificuldade de eliminar, não é? E há todo um processo, está num estado mais lento, no fundo. E isto às vezes são fases, outras vezes são características da natureza de determinadas pessoas, não é? Mas neste caso, não é, as especiarias em geral, e a pimenta em particular, tem esta capacidade de acelerar todos estes processos e pode facilitar numa refeição que seja mais fria, que seja mais fresca até, muito à base de frutas e legumes ou coisas não cozinhadas, por exemplo, aqui alguma pimenta, ou numa altura em que está muito frio e precisamos de sentirmos com mais energia, podemos recorrer, por exemplo, à pimenta, não é? E colocar num feijão ou num arroz, enfim. Isto são áreas,
São conceitos extremamente importantes que nós devemos integrar na perspectiva nutricional dos alimentos. Outra é realmente a capacidade dos alimentos terem em nós um impacto que nos ajuda a reter mais energia ou que expanda, no fundo. Isto é assim um bocado estranho falar aqui destes conceitos, mas basicamente estou a falar nos alimentos que tenham uma energia mais contrativa ou mais expansiva, ou seja, mais yang ou mais yin. E quem esteve aqui de manhã está mais ou menos por dentro, que eu acho que houve uma palestra sobre o yin e o yang, e na verdade os alimentos também são regidos por estas energias. Os alimentos, os nossos diferentes estados, ao longo do dia, ao longo das estações, enfim, cada pessoa tem as suas características que vai mudando consoante as escolhas que vai fazendo, o ambiente em que vai vivendo. E por isso a alimentação tem que ser sempre adaptada a estas situações de forma a compensar-nos, não é? Se nós não estamos num estado, por exemplo, extremamente yin, imaginemos uma pessoa que faz uma alimentação 100% vegetariana, mas está no inverno, está frio, ou seja, tudo isto são todas estas situações, seja a alimentação, seja o frio, tudo isto no fundo são ambientes com uma energia uma energia mais yin, ou seja, uma energia que não é densa, mais rica em água, mais fresca. Se nós num tempo assim, um tempo mais fresco, com mais água, fizermos uma alimentação semelhante, ou seja, com a mesma energia, nós vamos desequilibrar-nos muito mais facilmente. Depois depende de pessoa para pessoa, mas se uma pessoa tiver pouca vitalidade, por exemplo, mais facilmente vai perder energia. Exatamente porque há uma tendência da energia destes alimentos de haver uma expansão, ou seja, é uma energia que acaba por se dispersar mais e impede o conseguirmos, não é, manter mais a energia, no fundo, não é? Porque para onde aqueles alimentos, por exemplo, mais ricos em sal, o sal, não é? O sal marinho, um sal não refinado, ou por exemplo as leguminosas, isto são exemplos de alimentos, de condimentos que nos ajudam a reter mais não só calorias, não estamos a falar tanto disso, mas a reter mais vitaminas, mais minerais. Para onde vai, no fundo, o sal, os minerais, vai também energia e vai também alguma água. Mas também há mais movimento, não é? Se nós acrescentarmos algum picante, por exemplo, na comida, isto vai trazer também mais movimento e, portanto, mais movimento nos favorece a nossa circulação sanguínea e, portanto, permite-nos manter uma temperatura mais quente e, portanto, que consiga compensar este excesso de frio. Pronto, isto para dar aqui um exemplo de como isto deve ser assim visto de uma forma mais complexa do que propriamente só nutrientes anti-inflamatórios, porque realmente os alimentos têm imensa energia e não é só energia do ponto de vista de calorias, mas é uma energia do ponto de vista do impacto que vai provocar no nosso organismo. Outra coisa importante, como é que nós podemos alcalinizar mais então o nosso sangue, tendo em conta que a maioria
dos tóxicos, dos aditivos, das coisas processadas, do stress, tudo aquilo que nos faz mal, estas situações normalmente acidificam-nos mais. Porquê? Porque originam mais toxinas ou radicais livres, tudo isto são substâncias ácidas. Tudo, como o nosso... Portanto, se nós tivermos em conta que o pH do nosso sangue deve ser ligeiramente alcalino, para haver aqui uma homeostasia, sempre que nós estamos num ambiente rodeados de situações que nos acidificam, que é o caso das carnes, dos lácteos, mas também dos cereais refinados, ou seja, das farinhas refinadas, não é? Do trigo, por exemplo, não é? Que existe no pão e nas massas ou nas bolachas, que é daquelas coisas que estão quase na base da alimentação, não é? dos dias de hoje. Ora, como acabamos por... com muita facilidade estamos a provocar aqui um desequilíbrio no nosso organismo, porque se nós, através destas substâncias externas, mas também as internas, o próprio stress, não é, em excesso e não controlado, também provoca esta acidificação do organismo. Ora, o nosso sangue, para conseguir... tem um sistema tampão no nosso organismo, que faz com que realmente o sangue consiga ter esta capacidade de ir buscar a determinados órgãos e, portanto, à nossa massa muscular, aos nossos ossos, aos rins, alguns órgãos que têm aqui, são grandes reservatórios de minerais que são extremamente alcalinos, de forma a compensar esta descida de pH. Para quê? Para voltarmos novamente àquela homeostasia, este pH ligeiramente alcalino, para nos mantermos realmente, manter as funções vitais, para preservarmos as funções vitais. E então é isso. Sempre que nós fazemos mais asneiras, entre aspas, ou seja, sempre que mais ingerimos alimentos afastados da nossa natureza, mais precisamos de compensar com as coisas boas. Bem, primeiro era realmente não descompensar, em primeiro lugar, tanto assim, ou seja, é realmente pormos aqui alguns limites e definitivamente pensarmos um bocadinho, quando fazemos as escolhas, o que é que nós realmente preferimos, não é? Ter aquele um prazer imediato de 2 ou 5 minutos enquanto comemos determinada coisa, ou termos depois, eternamente, ali aquelas consequências no nosso corpo que nunca mais conseguimos resolver. Eu acho que isto, para mim, é uma das motivações mais importantes, porque se nós sabemos cada vez mais, e isso é mais que evidente, nós às vezes é que não nos apetece muito olhar para esta realidade, mas se nós percebermos que grande parte das doenças, das patologias, dos desequilíbrios, das dores, dos sintomas, do mal-estar, são originados sobretudo pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida, pela falta de exercício físico e pela má gestão do stress. Se nós sabemos isto, porque é que realmente, o que é que nós estamos a fazer à espera de, ou seja, não será que seria mais importante pensarmos nisto em vez de estarmos à espera de termos aqui depois termos que tratar a doença de forma mais agressiva, no fundo. Temos que recorrer a fármacos ou a tratamentos mais agressivos. Eu acho que é importante pensarmos um bocadinho nas consequências das nossas escolhas. E a alimentação realmente um mundo, e pode ser realmente uma forma que o nosso organismo pode e é mesmo um dos meios mais importantes e dos pilares mais importantes de cura do nosso organismo. Porque se foi isso, exatamente, foram estas escolhas, estes desequilíbrios, no fundo, esta desconexão com aquilo que o nosso corpo nos pede, e se foi isto que nos adoeceu, é exatamente isto que também tem a capacidade de curar. É óbvio que muitas vezes temos que recorrer a algumas terapias mais naturais, para além da alimentação. Sim, obviamente que sim. Alguns suplementos, seja nutricionais, seja recorrer a algumas plantas,
ou até alguma homeopatia, algumas terapias que não têm um impacto negativo na saúde. Mas claramente tudo isto sim tem a capacidade de ajudar o nosso organismo a restabelecer a cura. E estes sim são realmente os verdadeiros, as verdadeiras chaves, não é? E não uma medicina que está muito mais focada em atenuar os sintomas e pronto, e era isso essencialmente.